Bom, acho que, André, é ótimo. Acho que está trazendo todas as questões que a gente tem que realmente pensar sobre. As questões são todas. Você está apontando algumas soluções. E aí, vamos fazer uma rodada de perguntas e a gente deixa depois o André fazer um comentário geral que ele achar. Não dá tempo para fazer muito mais do que isso, gente. Então, eu vou começar por você que tinha uma. A minha questão é bem simples, tá? Eu concordo com tudo que você falou aí, a parte macroeconômica aí. Agora, a questão do dizer que a taxa de juros está alta e falar de Selic, aí eu não entendo, porque a Selic está 4,5, né? 6,5. Com o IPCA acumulado de 4,5 e um IGPM de 8,4. E até eu não sei se dentro dessa Selic a gente não teria que computar o imposto de renda, que eu não sei como é que na teoria isso entra, porque daí na prática esse 6,5 para fins de custo de oportunidade de quem aplica, ele não é 6,5, ele tira aqui em 5, pouco, mais alguma coisa você tem, né? Bom, Não, enfim, mesmo do 6,5 para cá dá 2. É a taxa real? É. Se você divide a taxa de inflação. Eu tenho uma sensação. Qual foi a taxa de inflação? Eu peguei 2018, a Expost. Qual foi a taxa de inflação em 2018? Você pega 6,5, Eu acho que 1,06. hoje, abril, acho que está Não, mas você está pegando agora que teve uma aceleração inflacionária recente. Ele está pegando o número 2018. Eu estou fazendo a Expost. Se você. Eu estou fazendo a Expost de 2018, era o número que eu tinha. Estava em torno de 4,5, alguma coisa assim. Bom, a questão é que eu estou pegando a taxa de juros real Selic, você pode pegar qualquer uma, você pode pegar no Brasil você não tem uma curva de juros bem desenhada, né? Porque o que eles tentam é tentar implementar uma curva de juros longa e tal, enfim, até disseram que o que impede isso seria o crédito selecionado, vamos ver. Bom, enfim, mas eu pego a Selic porque em tese a gente supõe que a Selic sem conta, não estou falando de spread, isso é outra história, porque spread tem a ver com concentração bancária, poder de monopólio do banco, isso é outra história. Mas a Selic, em tese, é que tende a influenciar o leque de taxas de juros de curto prazo na economia, em especial a taxa de interbancária, etc. O fato do IGPM estar maior não importa porque o IPCA é que é utilizado, né, como principal índice que o Banco Central leva em conta para reger a política monetária sob o regime de metas, né? Então ele olha basicamente o IPCA observado e a expectativa de inflação para 12 e em alguns casos 2 anos à frente do IPCA. Então Você acha 2 de real alto? Se eu acho o quê? Uma taxa real de juros? Mesmo que esteja em torno de 2,5%, 3%, eu acho alta. Por duas razões. Quando a gente fala em alta, é sempre em termos relativos, né? Alta em relação a quê? Primeiro porque você tem uma amostra razoavelmente de países que operam com taxas de juros negativas. É claro que nessa amostra tem países tanto desenvolvidos quanto em desenvolvimento. Mas países em desenvolvimento asiáticos, se tivessem na situação de quase depressão, eu acho que o Pastore exagerou um pouco nesse termo, mas uma recessão, uma recuperação que não vem. E a gente tem risco sim de uma nova recessão. Qualquer um outro país asiático sério, né, já teria há muito tempo reduzido as taxas de juros e estaria praticando taxa de juros talvez negativa. Entendeu? Então, o que eu acho é que a taxa de juros brasileira, a Selic, deveria cair pelo menos 1,5 percentual. Pelo menos 1,5. Né? Embora eu ache que, se você pode parecer uma contradição. Taylor Rule 0, porque não pode ir para menos, seria interessante. O Buiter diz que no pico da crise dos anos Não, mas a taxa tinha que ter sido a menos taxa 6 neutra, a taxa. A taxa neutra caiu, né? Porque a taxa neutra de juros caiu no Brasil, ela não fica fixa. Né? Bom, aqui eu falei, eu perdi o fio da meada. Qualquer país asiático. Sim, exatamente. E certamente mas pode parecer uma contradição, mas eu não acredito que ainda assim a política monetária seria um instrumento suficiente para fazer a economia decolar. Por isso é que eu acho que seria mandatório o governo imediatamente, talvez imediatamente, se ele propusesse junto com a reforma da Previdência,
discutir com o Congresso a alteração da emenda do teto, permitindo, talvez no segundo semestre, né, era para ter feito isso para ontem, aumento de investimento público. A proposta que o Nelson... Investimento é determinante. Sim, a proposta que o Nelson Barbosa fez de política de ajuste fiscal era muito mais inteligente e provavelmente a economia já tinha saído da crise há muito tempo, não fosse a falta de apoio político. Agora, por outro lado, eu acho também que esse tipo de política, de proposta, né, como também você fazer política de gasto público, mesmo que seja virou uma heresia no Brasil, talvez isso a gente talvez tenha já perdido o time, né? Porque isso é tipo de proposta de um governo que acabou de ser eleito e que tem mais ou menos uma estratégia bem delineada. Olha, a reforma da Previdência junto com... e discutindo isso de forma aberta, né, serena com o Congresso, eu acho que também perdeu o time. Tá. Ou seja, desculpa a expressão, estamos por aí. André, eu fico pensando uma coisa que é o seguinte, até que ponto, né, esse é um ponto que o César Benjamin apontava isso há muito tempo, que era que no Brasil a gente botou um foco numa discussão macroeconômica. Você está fazendo um programa, a Laura tem um programa macroeconômico parecido com o seu, né, que eu resumiria, né? Manter a política de metas, mas torna ela mais flexível, com prazo mais de ajuste maior, com outras metas, a não ser a inflação apenas, uma política de superávit, mas que exceptue o investimento, né? E um maior realismo sobre o câmbio. A Laura... Posso só te fazer uma parte? Um parêntese, você pode continuar. Nesse paper que a gente vai publicar no Cambridge Journal, a gente faz uma discussão teórica, né, e mostra que o regime de metas é aliado com o novo consenso. E a pergunta que a gente faz, depois de discutir Keynes, pós-Keynesianismo, inflation target is comparable with Keynesian pós-Keynesian economic? A resposta é no. A pergunta por que você... O Ferrari, o André Modenese, eles são... A Lourdinha, que é uma marxista da NB, são taxativos. Acabar com o regime de metas. Eu não tenho tanta coragem para propor. A minha coragem, no máximo, é o seguinte. Enquanto isso, ou seja, como eu acho que é muito bombástico propor assim, acabar, seria pelo menos, né, encontrar uma solução de meio termo, como fazem os países que têm regime de metas, e dão maior policy space para a autoridade monetária de fato manejar. Você falou que o Brasil está num polo disso muito extremo, muito ortodoxo, né? E a questão do câmbio, você está falando que tem que ter controle de capitais, o câmbio não pode flutuar desse jeito, etc. A Laura não é muito... Ela citou o Roberto Frenkel no final, que é um cara odiado pela turma da FRJ, você sabe, a FRJ aqui câmbio, não importa, né? A turma da FRJ. Eu falei na apresentação que é próprio desenvolvimento. Talvez se tivesse o Thiaguinho Miguel aqui, ele defenderia esse negócio, mas ela assume uma posição que é mais, o argumento do Roberto Frenkel, que é o seguinte: quando você tem uma desvalorização, ele é assim, não é que você deve procurar ter desvalorização. Desvalorizações acontecem. Quando acontecer, procura aproveitar, preservá-la, não deixa valorizar demais. É claro. Que é o Roberto Frenkel, é o economista argentino, né, que discute. Agora, não tem talvez um pecado maior, que é isso que eu estava trazendo do César Benjamin, que é o seguinte: a gente passou a reduzir o debate econômico no Brasil a essa macroeconomia de curto prazo. Na verdade, a gente não ancora, quer dizer, talvez o problema maior seja a gente não estar ancorando a discussão no Brasil de economia a planos de desenvolvimento, a setores que eu quero desenvolver, e eu fico com o foco todo nessa macro, como se as pessoas fossem tentar em algum momento descobrir qual é essa equação macro ótima, e aí tudo fosse resolver, quando talvez a gente tivesse que estar fixado no que a gente quer fazer no longo prazo, e no curto, a gente ajusta esse curto prazo conforme for, entendeu? Eu concordo, e aí você pode você, a minha provocação, pro um eletro,
certo? A macroeconomia Não de tem curto prazo como, tem efeito permanente. não tem Eu como concordo você em fazer parte isso. com você. Se a gente estiver focado nisso, a sua discussão é de ganhar outro papel, entendeu? Arthur, E eu vejo todos os economistas consumidos no Brasil Arthur, a essa obsessão de encontrar qual é esse desenho macro de curto prazo perfeito. mas a questão é a seguinte, E aí, em não Keynes sobra. não existe diferença entre curto e longo prazo. O longo prazo é o curto prazo, por isso que ele tem a famosa frase do longo prazo, estaremos todos mortos. Por quê? As duas coisas não são incompatíveis, entendeu? Eu concordo parcialmente com você, mas não totalmente. Por quê? Porque você fazer uma estratégia de desenvolvimento, eu deixei claro que eu sou absolutamente favorável, tanto citei o caso da Índia, que em nenhum momento abandonou os planos quinquenais e, vez ou outra, ela faz não só o quinquenal, mas também quer ver como, mais ou menos, ela quer ser. É uma coisa bem assim de projeto 20, 25 anos à frente. Absolutamente contra. Mas o fato de você estar fazendo estratégias, né, de desenvolvimento ou planos mirabolantes de desenvolvimento, quinquenais ou não, ou decenais, não prescinde necessariamente de você não estar discutindo um regime de política macroeconômica que, ainda que aparentemente esteja sendo implementado para lidar com as vicissitudes do ciclo, as flutuações, a inflação, etc., na verdade eles têm efeitos permanentes sobre o longo prazo. Essa que é a Eu não quero insistir muito, mas vou pegar um exemplo do que você falou. Você disse o seguinte: nenhum país asiático aceitaria essa taxa de juros com esse... Eu digo o seguinte, o que é premissa e o que é variável de ajuste? Quando você fala do país asiático, você está falando de um país que tem compromisso com determinadas metas de crescimento e tudo mais. Se isso está dado, como você olha para a macro de curto prazo, muda. Porque assim, eu não aceito algumas opções, entendeu? Enquanto a gente hoje, a gente está determinando tudo por essas premissas de curto prazo, e quem que é a variável de ajuste? É o nosso longo prazo sempre. Assim, eu vou consertar, a inflação não pode passar dessa meta. Mas eu acho que e aí, mas eu estou comprometendo... Deixa eu fazer uma outra observação. Eu acho que você tem que ter cuidado com esse tipo de argumento. Sabe? Só responder. Eu acho que você tem que ter cuidado com esse tipo de argumento, porque na argumentação ortodoxa para defender o curtoprazismo dele, é como se eu estivesse colocando na pele deles. O que eles argumentam é justamente que estabilizar a inflação nada mais é do que assegurar simultaneamente o crescimento. Ou seja, no novo consenso macroeconômico, se você segue uma regra de Taylor rígida, em que o compromisso primordial é trazer e manter a inflação baixa sob controle, isso é branchar, aspas, o crescimento econômico vem como, aspas, divina coincidência. Tá claro? Então, esse é que é o ponto. Um pouco do modelo ortodoxo que está... Mas isso que é do Benjamin que estava falando. Você fica... Você está só preocupado com o curto prazo, você não olha o longo prazo. Mas por trás disso está a crença... Não, mas por trás disso está a crença ortodoxa de que uma vez ajustado o macroeconômico, o desenvolvimento vai acontecer por geração espontânea. Sim. Como a gente acredita que o desenvolvimento só vai acontecer se ele for planejado, aí tem que fazer o que está dizendo. Inverter. Tem um plano de desenvolvimento que a administração do curto prazo tem que estar subordinada ao plano. Senão, mas eu acho que... Eu não quero, assim, eu acho que tem uma divergência. Eu não acho que nós não temos que discutir o curto prazo. Eu só sei que os termos do debate, inclusive que economistas heterodoxos toparam até agora, você vê, se a gente fosse pegar uma conferência só de heterodoxos, não haveria consenso. Eu acho que é importante, viu, João? Se tivesse um debate de heterodoxos, esquece que existe ortodoxo no Brasil. Não haveria consenso. Pega o FRJ, o André, a Lara, não sei o que, todo mundo ia sair. Porque o cara fala que o câmbio não importa, não teria consenso entre os heterodoxos. E assim, tá todo mundo. E aí eu fico pensando, a gente tem que reconstituir, vê se eu estou errado, o período de crescimento brasileiro dos anos 50 a 70. A gente tem que tentar hoje reconstituir qual eram os modelos macros de curto prazo que eles adotavam. Porque você fala o seguinte, eles adotavam lá Crowley Peg, mini valorizações. Isso a gente faz quase reconstruções ex post do que eles faziam. Toda essa política macro de curto prazo,
ela era muito mais tentativa. Por exemplo, você nunca teve, por exemplo, uma hegemonia completa heterodoxa, só desenvolvimentista. Sempre teve um cara como Mário Henrique Simons, por exemplo, no governo. Quando as coisas se desequilibravam, a inflação saía de controle, o pessoal mais monetarista, o mais ortodoxo, tinha mais poder e assumia controle. Então, assim, nós nunca tivemos no passado essa estrutura macroeconômica completamente pactuada, perfeita, adotada, para depois crescer. Mas você tinha uma estratégia que se manteve dos anos 50 até o final dos anos 70, que é o seguinte: o Brasil tinha que seguir um programa de substituição de importações, por exemplo, que tinha uma lógica de sequência, e isso tinha que ser feito, seja qual fosse essas macroeconomias de curto prazo. Quando chega a explosão inflacionária, etc e tal, aí isso meio é colocado em jogo. O Bresser coloca muito uma questão que essa é a tese dele, né? Que até o final dos anos 70 havia mais coalizão, espírito de coalizão de interesses entre a burguesia industrial e tal. Por exemplo, você citou o Simons, né? De fato o Simons, né, em momentos, né, em que se supunha que era mais importante fazer ajustes, etc. A questão do embate dele lá no final dos anos 70 com o Delfim, pouco reflete isso. Mas o que é interessante é que em nenhum momento você tinha, por exemplo, o Simons, por exemplo, se colocando abertamente contra, por exemplo, a questão. Simons tem uma frase famosa que é o seguinte: inflação mata, não, inflação aleija, crise cambial mata. Ou seja, o câmbio para ele era um preço absolutamente fundamental. Quer dizer, ele era um monetarista, entre aspas, mas não sei se o Simons era tão monetarista. Hoje seriam keynesianos, se eu pegar as coisas dele. Mas pelo que você Não até sei se colocou, Milton Friedman era tão monetarista assim. Pois é. Comparado com a turma que veio depois, né? a gente também, se não ficar preocupado por aonde a gente quer chegar, a gente cai um pouco no drama do gato da Alice, que a Alice perguntou, para onde eu vou? Isso depende. Se você não sabe para onde ir, qual é o melhor caminho? Qualquer caminho serve. Por exemplo, China, Índia, a sensação que dá, você estudou isso muito melhor, é que eles têm mais ou menos um norte. E nesse norte eles vão ajustando aqui o curto prazo. É claro que não deixam de se preocupar com o curto prazo, mas esse curto prazo tem um compromisso. Não é o curto prazo que vai determinar onde eu vou chegar, mas tem o norte. Esse norte Quer ver um exemplo concreto? A Dilma, quando tenta baixar os juros. Ela começa a baixar os juros e faz aquilo sistematicamente. Tem uma pequena, ou algum repique inflacionário, aquele esforço todo que foi feito é cancelado e o Banco Central inicia uma trajetória de elevação. Eu fico pensando o seguinte, quer dizer, o pessoal usa muito isso, a Dilma fez o enfrentamento, perdeu ali, mas a gente vai conseguir um modelo macroeconômico tão perfeito que ele vai botar a gente na trajetória do desenvolvimento, do crescimento, e a inflação vai continuar no centro da meta e não vai ter... Assim, eu acho que a gente fica tentando um desafio... Hoje ela é feita para quê? Para dar dinheiro ao banco. Não, a gente tem... Quer dizer, quando a Dilma começou a baixar... Arthur, vamos falar do BNDES. Perdeu dinheiro. O que o BNDES está virando o quê? Eu não sei. Entendeu? A gente também está não. desperdiçando. A gente aqui também... Olha só, poucos países de desenvolvimento que pode se dar um luxo de ter uma instituição como essa. A gente está desperdiçando um ativo, né? Ou seja, um ativo que poderia servir, né, de funding, por exemplo, para financiar inovação no Brasil. Né? Ou seja, está se discutindo isso? André, olha só, o cara que presidiu o 7-1 da economia mundial, que é uma recessão de 4% do PIB, que depois continuou, no momento em que você tem 300 bi de reserva, quer dizer, Gustavo Franco com aquilo era ministro tinha levado o Plano Real até 2004, 2005, você tem aquilo. Delfim, com essa reserva, Delfim tinha virado presidente da ONU, certo? Ele tem essa reserva em uma coisa dessa proporção em relação ao PIB, que era essa reserva ali em 80. E os caras conseguiram produzir uma relação... não houve nenhuma crise de energia também, como teve em 2000, com Pedro Malan e Pedro Parente conseguiram produzir. Eles conseguiram produzir uma recessão, a maior recessão anual do PIB brasileiro, talvez, da história. Então, eu diria, este cara
É presidente do BNDES. É É o presidente do presidente do BNDES hoje. Portanto, o que que acontece? Quando você pega o que tem de consulta, o que tem de consulta acontecendo, certo? De não automático, não dava 1 bi no primeiro trimestre. Quando você tem, por exemplo, o fato que no primeiro trimestre a gente não tinha claro quem ia ser a diretoria do banco, porque só tinha chegado 2 diretores, a gente sabia que os da casa iam sair. Ficou um mês Mas sem fazer depois- reunião de diretoria. Que não tem Sem ter com a área de crédito, com o período que não teve sem superintendente, com o superintendente interino, eu diria para você, ou ele realmente é um cara muito pausado, pensativo, que demora a agir Em algum reflete, momento, algum momento ele vai falar preso Eureka, ele vai sair correndo pro da sua reflexão. E vai dizer o que ele E quer aí que a gente faça. o banco vai bombar. Cara, não sei, mas eu diria, o que acontece no banco hoje, o banco está numa espécie de lockout. Pois é. Esse é o ponto. O termo técnico é um lockout. Mesmo na época da FHC, que eu trabalhava aqui, né, eu senti uma efervescência dentro do banco, mesmo aquela coisa do... Foi até muito divertido aquele cara que fez a mudança do... Lembra, como é que chama? Um pouquinho antes do Lula. Que tinha o Gro, que fez uma mudança, ia transformar o BNDES num banco de investimento. Cliente, produto, eu me lembro disso. Aí, ele fez a mudança, não deu nem tempo de implementar, entrou Lessa, mudou tudo. Aquilo era divertido, era, sabe, você dava discussão. Eu fico imaginando. Sinceramente, eu imagino que eu ia ficar deprimido se eu tivesse aqui no banco. Em 1979, 78, saiu o Marcos Viana, que provavelmente foi o melhor presidente dessa casa. Entrou Luiz Sandi, que está entre os 3 piores. E havia uma transição, né, saindo muito mais ordenadamente o pessoal que montou o BNDES e subindo o pessoal que tinha entrado a partir de 1973. O baixo astral era muito grande também, né? Até porque o governo teve a crise, a recessão, que eu acho que o grande problema não é a dívida, é o 1980, teve a recessão, ninguém sabia o que fazer, e aí começou um movimento muito, assim, sem muito norte. Todo mundo fazendo, me lembro que houve um acordo com a Fiesp para discutir como preservar a indústria nacional, fomos fazer esse trabalho, querendo preservar a indústria nacional em 1983. Quando se começou o trabalho, se verificou que a maioria dos setores estavam se recuperando extraordinariamente, né? E aí o BNDES, só para provocar o meu amigo aqui, lança a integração competitiva, dizendo que a indústria brasileira estava preparada para se extroverter, não deixar ocuparem o mercado interno, se extroverter, que é a integração competitiva. E aí conversou, não resolveu o problema. A nossa geração não resolveu o problema do BNDES, mas colocou o BNDES na discussão novamente, depois de ter passado problemas que o presidente Luiz Sandi era um sujeito de muito baixo nível, mas teve um presidente que entrou. No momento atual, né, pelo que se percebe, o presidente tem dificuldade. Mas a discussão para recuperar o BNDES, e procura aqui, procura dali, sai por aqui, não sabe o que faz, começou muito antes. Começou em 83, em 82, 83, quando o Luiz Sandi percebeu que tinha que fazer alguma coisa, aí botou o Júlio Mourão, né, que não podia assumir nenhum cargo, porque o SNI não deixava, botou ele como assessor, mas dirigindo o planejamento. E aí foi saindo, a gente descobre que está crescendo e tal, e o BNDES voltou. Se vocês forem ver, o setor petroquímico de celulose investiu a beça em 1987, quando o urubu estava voando de costas, com a inflação horrorosa. Por quê? Porque o BNDES foi fomentar o projeto. A história não serve para definir como é que vai ser o futuro, né?
mas é uma maneira de você refletir. Agora, quando o BNDES... Se você lembrar disso, né, e os historiadores dizem, se você lembra é porque é verdade, se você não lembra é porque era mentira. O BNDES começou a receber muita crítica a partir daqueles trabalhos do Sérgio Lazzarini, né, enfim. Eu acho que talvez eu faça uma meia-culpa, né? Eu estava aqui na época, talvez nós, técnicos, devêssemos já àquela altura, porque ter preparado documentos para ninguém, a gente não contestou, né? Enfim. Eu acho que... Porque economia, como diz aquele livro do McCloskey, é retórica, né? Às vezes a retórica é uma narrativa. O cara surge com a narrativa. Se você não contesta, então... Mas André, aí é o ponto de todo mundo no Brasil, salvo raras exceções, estar imerso no novo consenso. Sim. O problema é que esse discurso de né? crítica ao banco está dentro do discurso novo consenso e está todo mundo dentro do raio do Mas novo começou consenso. a acontecer Eu a acho que semana. mesmo. Essa semana começou Boa a parte acontecer. do Todo o campo de Alguns economia movimentos está diferentes. A fase de consolo é do Keynes. A ortodoxia conquistou o Brasil como a Santa Inquisição. A Espanha, é impressionante. A gente entrou no banco, eu acho que essa gestão do Coutinho, ela teve assim, a gente passou por essa discussão já, muito pouco claro uma estratégia de atuação do banco. A gente teve programas, mas você sabe como é que a pessoa da Fazenda chamava a PDP? Porrada de PowerPoint. Era um apelido que eles davam. Ah, não, porque era uma imensidão de Não, PowerPoint. E você não tinha tanta eu critiquei, eu texto fiz uma crítica que ao João transformassem Carlos, mas aquilo, não transformasse aquilo dali numa lógica, num argumento, Sim, numa discussão claro. sobre política industrial. Então, se você perguntasse para a maioria dos funcionários do BNDES, eu arriscaria dizer, ninguém sabia exatamente o que e porquê estava fazendo aquilo dali. Aquilo ali foi meio improvisado. Era um negócio eu falei, João Carlos, na época, fez, mas houve a o que formação. é prioritário aqui? O que é prioritário? Onde você quer alcançar? A ideia de onde você quer chegar, que eu acho que é fundamental no plano. Agora, Por exemplo, avaliar depois. Agora, as pessoas entrou muita gente nesse período no banco. E talvez esse período de adversidade que está passando agora está obrigando as pessoas a lutar para defender, porque se o banco não teve uma ação desenvolvimentista ideal que eu acho que seria necessária, ele certamente não foi a razão para a gente estar numa crise econômica. Não, Pelo contrário, eu acho que teve muita narrativa. muita narrativa. Quer dizer, o banco, na pior das hipóteses, ele ajudou a manter a lucratividade dos setores industriais brasileiros. Começo de conversa, sinceramente. Entendeu? Se ele não foi mais estratégico, ele não atrapalhou. Então, assim, a gente agora está tendo que defender o banco de coisas absurdas, querem demonizar o banco. E eu acho que esse processo pode ser importante, a gente passando por ele, porque está obrigando as pessoas que entraram aqui, sem muita consciência, de estabelecer uma relação nova com o BNDES. Até que justificar. E o banco está se juntando nessa defesa. Eu acho que isso pode ser importante para o banco do futuro. Quer ver um ponto? Talvez eu vou falar uma heresia. Eu ainda não estou convencido de que ter transformado a JBS uma das maiores exportadoras de proteína animal tenha sido uma estratégia errada. Sim. Ué, campeão nacional é isso. Sim. Mas aí a gente fica conversando, funciona do processo. Sinceramente, para mim, até para mim. Não tem processo. Agora, se houve mal feito lá do Manteiga, isso já é outra história. Isso é outra história. Você já procurou os escândalos de alguma Chebol? Você já procurou o escândalo de corrupção da Samsung? E vai Sim. um ano. Todo ano tem um escândalo novo. Ou dessa política vitoriosa. A origem que vocês dela é um cantam escândalo. tanto A da origem década de dela é um 70. escândalo, Eu todo sou é um contra a política de escândalo. campeão nacional. Não teve problema lá? Só que eu tô fazendo. Mas- A China faz política A nacional. Volkswagen, peraí, pega o caso da bobagem. Volkswagen, certo? Os Da alemães fraude estão que ela fazendo. estava, da coisa envolvida ali, é o campeão nacional alemão. Sem aquilo ali, a Mittelstadt não existe. Semana passada você falou, Não, o ponto que eu estou dizendo é que certos processos de acumulação, eles inerentemente, isso a gente tem que começar a encarar com maturidade, eles vão produzir merdas. Você tem que chegar lá e impedir aquilo. Certos processos de acumulação vão fazer.
O que acontece hoje no Quanto Brasil é o você seguinte, os bilhões estão fluindo nessa direção. apoia Você o quer agro... trocar para essa, vai Pois é, dar problema. você apoia o agronegócio. O agronegócio é o quê? 5% da economia brasileira. Agora, a capacidade de riqueza concentrada do agronegócio, Manco Rawson, certo? É muito maior que isso. Então o agronegócio consegue ser uma bancada violenta na Câmara e pautar a política brasileira, Paulo, vai tomar sendo vinho, vai. 5%. Olha, a FEE fez na década de 90, eu acho, uma matriz de insumo. Não, no 2000, uma matriz de insumo produto para o Rio Grande do Sul. Né? O setor, pasme, o setor com maior encadeamento, com maior efeito multiplicador na economia do Estado, era a pecuária. Era a pecuária. Olha, eu nunca ia imaginar aquilo. Eu demorei anos para entender que realmente, porque o que é a pecuária essa que não é só o Joés. Quantos milhões de famílias tem produzindo frango e suíno no país? Eu não estou falando da pecuária bovina extensiva do Centro-Oeste. Eu estou falando da criação de frango e de suíno do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. São milhões de famílias que, além de terem melhorado a qualidade de vida, também não vieram para agravar os problemas no E graças ao programa de suinocultura do Banco de Tratamento de Rejeitos, assim, que foi... E não é só da SABS, são cooperativas, são Perdigão, outras. Sadia, Perdigão é tudo campeão nacional. Entende? Desde 1980 que se coloca muito recurso nessas empresas que deram certo. E aí eu diria para você, o grande problema dessas políticas brasileiras, em parte, é que não dá para você constituir política se você não tem a empresa que vai fazer naquilo. Cai no que eu chamo do voluntarismo de certo pessoal de finanças funcionais, que acha que basta que você faz a mágica no mundo financeiro sem levar em conta os recursos materiais e os recursos institucionais que existem para isso. Então o que acontece? Quando você tem um Odebrecht que tem bala na agulha, certo? Tem cash flow, para você chegar, você vai fazer um negócio aqui de mísseis. Pô, mas não tem nada a ver com isso. Pô, mas isso vai dar dinheiro para você, você tem caixa para isso, você faz isso. O modelo coreano envolve isso, certo? O modelo coreano envolve coisas de ausência de transparência, de controle corporativo daqueles troços, assim, umas coisas pavorosas. Eu não sei, entende? Eu não Agora, transformaria a corrupção pode ter um produto inevitável do processo de crescimento, de desenvolvimento, com ou sem intervenção estatal. Eu não sei, mas o fato é o seguinte: coibir a corrupção, obviamente que abandonar esse programa é abandonar para mim um programa da gente estar querendo ter compromisso com democracia, com república. Agora, daí para você fazer o que foi feito agora no Brasil, que é para perseguir os Odebrecht, ou destruir a empresa que o cara tem. A população brasileira está convencida, a maioria, de que o problema da crise econômica é da corrupção. Quer dizer, isso é de mais grave que seja, o macroeconômico. Claro, absolutamente. Que eu destruindo a Odebrecht, eu destruo a corrupção que começou lá ou em outros lugares. Quer dizer, há quem fale que deixa confunde, o chinês, como se o chinês não fosse corrupto. não, e outra coisa, André, você falou que não há controle de projetos como fazem os coreanos, né? Era muito mais fácil fazer com o coreano porque tinha 6 ou 7 coisas e acertava entre eles. Mas na década de 60 e 70, o CDI atuava e projeto de CDI, Conselho de Desenvolvimento Industrial, só entrava no Brasil se fosse aprovado pelo CDI. Não, o CDI era uma maneira de você controlar. Era uma excelente, eu estudei, era uma excelente instituição. Então esse negócio que não houve acompanhamento, eu acho que tem que ser reavaliado. Acho que o BNDES era o grande executor de política industrial. E todos os projetos deles eram controlados. Se não fizesse, era vencido os contratos. A Marco Polo, que foi escolhida como campeã nacional, e eu participei dessa escolha em 1975, entendeu? Ela não fez um projeto, foi
castigada e cortaram o recurso. Eu estou me referindo Eu posso reforçar só um pouquinho mais uma coisa, é o seguinte, porque um cara que gosta muito de citar a Alice Armstrong é o Mansueto, algumas vezes. E é uma curiosidade que a Alice Armstrong, no livro mais importante dela, The Rise of the Rest, lá, ela fala muito do BNDES, dá muito exemplo de que o trabalho aqui da nossa colega, é a sogra do Job, a Dulce. Ela usa um trabalho da Dulce para mostrar isso, que o banco sempre teve uma preocupação na questão, por exemplo, das contrapartidas em termos da empresa não se endividar demais. Então ela usa como evidência desse papel que ela fala que é fundamental do Banco de Desenvolvimento como um instrumento que cobra contrapartidas, ela usa as evidências da atuação do BNDES. The Rise of the Rest. Tem que ser pensado. Alice Armstrong. Ela cita muito o BNDES. Os projetos sempre foram acompanhados. É óbvio que havia uma flexibilidade. Um projeto muito importante, você concedia uma certa flexibilidade. Aí era uma coisa subjetiva. Mas que havia um controle rígido, se era cumprido ou não, isso sempre houve. Se tem uma coisa Agora certa era, sobre um projeto que e mais nunca ainda, saiu. a política industrial era feita pelo BNDES. Agora vamos ver o que aconteceu nesse processo. O controle é Hoje, rígido. aí o debate pode criticar. Tá, o debate, só isso aqui, o debate pode criticar, mas o que eu acho é o seguinte, conteúdo local, por exemplo. O negócio foi congelado em 60% de conteúdo local. Isso está há anos ou décadas nesse valor, virou um requisito quase burocrático. E você não está hoje estabelecendo esse critério, parou de fazer isso durante muito tempo, de olho na dinâmica daquele setor industrial. Então, por exemplo, um colega nosso aqui, o William Saab mesmo falava isso. Você fez isso. Você apoiou caminhão extensivamente, que teve efeitos para frente, ou de democratizar, ou em algum momento substituir lá o motor de diesel. Mas o que mudou na produção, o quanto foi nacionalizada a produção de caminhão brasileira? O Saab uma vez denunciou isso para mim. Olha, até coisas de solda básica continuaram sendo feitas na Alemanha, em caminhões. Não teve um programa de vou fazer um grande pacote para caminhão, né? No final desse processo, eu quero que a gente avance, né, nesse processo de substituição e importação. Eu quero que o Brasil produza uma parte maior do caminhão no final do processo. Isso não aconteceu. Para isso acontecer também, a macroeconomia deveria ser generosa com o Brasil, né? E esse é um ponto muito bom que ele traz. Quer dizer, você no final está falando, o principal, pode ter erros na política industrial, mas o principal vilão é a política A agrária. eólica ter sido feita já foi um grande... O problema é a política o quê? Com esse crescimento, porra... Só que a eólica não está trabalhando exportando competitiva. A eólica está trabalhando por uma encomenda regulada do Estado, regulada pelo Estado brasileiro. O problema do caminhão é o cara vai e internaliza pressionando o a governo com solda. aumento de tarifa, com subsídio, papapá. Se o câmbio está no lugar, você consegue dar maior racionalidade à concessão dos incentivos. Mas aí eu acho o seguinte, nossa tarefa não é a macroeconomia como um todo. Então, por isso que eu acho que pra gente, Sim. BNDES, o grande debate é o como. Claro. O como, porque o que a gente aprende... Não houve subsídio do BNDES, porque a Selic estava a 15%. Então, numa inflação de 3%, o BNDES para praticar 9% com a TJLP, era porra nenhuma. Eu acho que a gente tem que fazer um bom trabalho aqui de tentar reerguer essa casa. Eu acho que é Um trabalho mesmo técnico. Deu a pista. Para mostrar, BNDES tem tentar uma história. reconstruir o BNDES, porque senão... Nós não temos uma teoria do BNDES. O Banco Central tem uma teoria do Banco Central, de qual é o papel, como deve agir. Eu acredito muito no poder das ideias e eu acho que o banco perde muito por não ter para os seus empregados e para fora um argumento de como é que ele age, como é que ele... Eu vou dar um exemplo que eu acho para mim o limite disso. Olha o limite disso. E a Amazon tem um artigo que ela aponta de novo, acho que essa mulher é fantástica. Vou levantar e vou pegar um negocinho ali. A OMC, ao condenar o subsídio, criou uma situação absurda aqui, que é o seguinte: ninguém no BNDES pode falar que o BNDES pratica subsídio. Isso virou uma coisa proibida no BNDES. Agora, você vê o seguinte, a gente aceitou os termos
do inimigo. Porque o que é o BNDES, se não um grande mecanismo alocador de subsídio? O debate sobre o BNDES é o que você troca por esse subsídio. Agora, você levou uma discussão no próprio BNDES em que subsídio era uma coisa que não poderia ser dita ou assumida, ou seja, você quase aceitou que subsídio é uma coisa negativa e você ficou desarmado quando todo mundo veio. Não havia subsídio. A BNDES devia dizer que não havia subsídio. Porque manter os juros 5% real não é subsídio em lugar nenhum do mundo, porque os juros reais de quem investe em qualquer lugar do mundo é 2%, 1%. Pronto, acabou. Tem que dizer isso, não é subsídio. Mas aí você... Eu acho difícil construir uma teoria do Não, BNDES. tudo bem. Se você não Mas tem a lógica, a tese é essa. Recursos, A tese tem que ser uma entendido isso. situação privilegiada. E eu devo... Você Isso tava não numa é um falha, problema. você O problema é o que eu numa cobro falha por de isso. mercado. Entendeu? Eu troco isso pelo quê? Peraí. Arthur, há duas coisas aí que é o seguinte. Primeiro, não é, hoje a questão não é subsídio. Hoje a questão é você permitir burn rates, certo? Então, você pega, por exemplo, a história da indústria, e isso é dito pela McKinsey, da indústria coreana de eletrônicos, não é de subsídio, é de 2 décadas de operar no vermelho. A história da Embraer é de décadas de operar no vermelho. A história da Uber é o quê? Uma década que já vai no vermelho. A Amazon também operou vermelho durante um tempo. Então, isso não é uma questão de subsídio. A grande questão é a capacidade de você efetuar uma queima de capital. Isso a gente não tem hoje. Isso a gente tem limitado em coisa como... O livro que o próprio Raju Chang cita como exemplo de estudo da Coreia é o livro da Amsden, da Next Giant. Aquele é brilhante. Ela discute o papel do Não é só subsídio ele, do crédito não. longo prazo. Esse livro é referência. E no livro tem um grande destaque, ela dá vários destaques, sobre a importância do subsídio ao crédito longo prazo. É a alteração. Não, e outra coisa, Não é Arthur, só isso, mas peraí, isso é pô. fundamental. Na hora que eu estava falando dos instrumentos, lá na década de 70 até 70, subsídios, sabe? Tudo isso era instrumento que todos os países de desenvolvimento usaram e que eram permitidos antes de uma situação de OMC. Atualmente você quase não tem nada. A única coisa que eu me lembro que você pode usar como instrumento que ainda é permitido é P&D, índice de nacionalização, conteúdo local e compra governamental, que se bobear não vai demorar, vai desaparecer. Por exemplo, compra governamental, você falou do setor farmacêutico, né? Foi uma combinação disso. Se você não... e ainda precisa ser, para você desenvolver aquele... Minha ideia de você fazer um setor de fármacos para medicamentos para doenças tropicais, vacinas, você precisa de compra governamental. Exato. Eu concordo que tem que ter outros instrumentos. Agora, o subsídio de crédito longo prazo é fundamental. E esse mecanismo que o Marco Antônio está falando, o disciplinador do BNDES, se você recuperar o próprio livro do Lessa, lá ele registra isso, que o BNDES tinha um papel disciplinador do investimento no Brasil. Isso pode ser melhor codificado pela Amsden, mas essa intuição está presente no próprio pensamento brasileiro nesse sentido, entendeu? Que o banco era um elemento disciplinador. Quando eu falei na coisa da cobrança, eu estava me referindo menos a requisitos, por exemplo, quantitativos, entre aspas, e mais qualitativos. Quantitativos é entendido como, por exemplo, aumentou a produção, mas a produção de quê? A que custo? Qual o padrão de qualidade? É mais nesse sentido, entendeu? A questão da dinâmica tecnológica, entendeu? Ou seja, por exemplo, a questão do índice de nacionalização sempre foi cobrado no BNDES. Mas índice de nacionalização pode ser tudo e pode não ser nada, entendeu? Esse é meu ponto. Foi nesse sentido. Eu concordo. Como foi aplicado no BNDES, a minha impressão é que virou cada vez mais uma coisa puramente burocrática, que não tinha mais uma cola no que você esperava daqueles setores econômicos. Atingiu, vem atingindo isso, era um nível parado, né, ali 60% sempre. Então faltou um investimento de inteligência para aquilo ali virar realmente uma meta a ser alcançada, a ser desenvolvida. Então eu concordo que talvez o maior problema da nossa política industrial recente tenha sido a falta desses elementos que você chamou de
eu chamo de contrapartida, vamos dizer um outro contrapartida. nome, de buscar resultado. É busca de resultado. Eu diria que talvez o maior problema dessa política industrial recente foi isso. Você usou o BNDES como mecanismo de estímulo fiscal, né? E aí isso é limitado, e quando você não tem demanda, o argumento ortodoxo de que há muita substituição de recursos é verdade, quer dizer, o cara faz com recurso barato do BNDES, porque ele já iria fazer com um recurso próprio, né? Então, assim, eu acho isso. Agora, eu não acho que historicamente isso não aconteceu. Acho que historicamente a gente conseguiu. Agora a gente não, depois que a gente cortou a substituição de importações, a gente não relaborou Ele isso. descreveu várias coisas, como o BNDES atuava, controlando mais, na década de 60 e 70. O quê? Ele estava mencionando como é que a gente controlava, acompanhava os setores, na década de 60 e 70. Na década de 90, 2000, na gestão do Luciano Coutinho, a gente sente essa falta da contrapartida. Eu atribuo isso ao fato de que na década de 60 e 70 você tinha um plano de desenvolvimento. Ou desde 30 até 80 o Brasil teve todo tipo de governo, crises cambiais, ajustes mais econômicos, ortodoxia, mais austeridade, menos austeridade, mas por trás existia um sentimento na sociedade que o desenvolvimento tinha que seguir. Então teve os tropeços, quando é crise e tal, o cara tem que pesar no freio, cima se faz aquela coisa ortodoxa, o Gudão, mas a coisa segue. E da década de 90 pra cá a gente não tem mais plano de desenvolvimento. Então vai discutir que contrapartida baseada em quê? O último comentário que eu faço é o seguinte. É mais uma outra crítica que eu faço que também nunca entrou na minha cabeça, é o seguinte. O BNDES, até o FHC, só financiava empresa nacional. Depois, empresa multinacional passou a ter direito, né? Eu acho um absurdo, entendeu? Empresa multinacional pode pegar dinheiro no mercado global. Ela não precisa de recurso do BNDES, seja subsidiado ou não. Né? Enfim, mas isso foi uma mudança também introduzida pelo FH. Tá. Bom, os que sobreviveram até esse final aqui, eu acho que foi um debate muito bom. Acho que, de novo, as questões do André são ótimas. Ele ainda já era suficiente trazer as questões, ele ainda sugere algumas respostas. Então, Sugiro? eu acho que todo mundo concordasse com as sugestões era pedir demais. Mas o importante é trazer as questões e algumas sugestões. Acho que foi muito bom. Quando tiver o novo paper, a gente vai ter gostado. Fala com a gente que vai ser um prazer te receber de novo. Tá ótimo. Tá? Obrigado a vocês. Tá? Deixa eu fechar isso aqui. Obrigado, gente.